dois programas anteriores, nós conversamos sobre a Constituição do Brasil Império e a Primeira da República. Hoje nós vamos à década de 1930, um período marcado por significativas mudanças no país e no mundo. Na América e Europa, o clima era de tensão provocado pela crise econômica de 1929. Os olhos do mundo se voltavam para a Alemanha, onde nascia um pequeno e perigoso partido de extrema-direita, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou também conhecido como o Partido Nazista. No Brasil, o gaúcho Getúlio Vargas chega ao poder, mesmo tendo perdido as eleições para o paulista Júlio Prestes. Eu diria que a década de 1920, pós-Primeira Guerra Mundial, é uma década de intensos debates políticos, de proposta de reformas políticas e reformas sociais, e sendo bastante sintética, isso vai ter um ponto de finalização e, ao mesmo tempo, um novo começo no movimento de 1930, que vai levar Getúlio Vargas à presidência da República, e Getúlio, em conjunto com os grupos que o apoiaram, assume comprometido em fazer reformas. E entre essas reformas, a perspectiva de uma nova Constituição, que ao fim vai acontecer em 1934. As condições de chegada de Getúlio ao poder são muito interessantes, né? Getúlio não era uma figura de fora da política da Primeira República, não era um outsider, ele era do grupo político de Borges de Medeiros, que foi por mais de 20 anos governador do estado do Rio Grande do Sul. Vargas chegou a ser inclusive ministro da Fazenda do governo Washington Luiz, se licenciou em 1928 para poder concorrer e vencer as eleições para a presidência do Rio Grande do Sul. Em função da dificuldade sucessória de Washington Luiz, houve um rompimento entre os dois estados economicamente mais fortes e com maior peso eleitoral durante toda a Primeira República, Minas e São Paulo. São Paulo opta pelo apoio da candidatura do paulista Júlio Prestes, né, e enquanto um grupo minoritário dentro daquele estado, o Partido Democrático, vai seguir para a oposição, liderada por Antônio Carlos de Andrada, né, do Partido Republicano de Minas Gerais. Ele que articula uma chapa oposicionista encabeçada pelo então presidente do estado do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, e por um outro político também completamente vinculado à Primeira República, que era o João Pessoa, sobrinho do ex-presidente Epitácio Pessoa, né? Essa chapa que vai concorrer nas eleições e que perde, né? Vargas tem cerca de 700 mil votos contra o dobro do Júlio Prestes, e o único estado que Getúlio venceu foi o seu, sua terra natal, né? E aí acontece um crime que não tem nenhuma motivação política, o assassinato de João Pessoa, na Paraíba, mas que vai ser tratado como tal e que desencadeia um movimento armado. Havia um descontentamento muito grande de São Paulo em relação ao Vargas, principalmente porque São Paulo estava sendo governado através de interventores indicados por Vargas, e nenhum deles era paulista. Isso vai afastar os paulistas, principalmente o Partido Republicano Paulista, do protagonismo que exerciam na política nacional. E ocorre aquilo que eu costumo denominar como uma dupla crise na perspectiva de São Paulo. É uma crise política, com afastamento dessas posições de mando, e é uma crise econômica, em função dos efeitos da crise de 1929. Só para você ter uma ideia, a saca de café antes da crise valia R$200 mil. Depois da crise ela cai para R$20 mil, 10% do valor. Dá para imaginar o efeito disso na economia daquele estado. Então é sobre os efeitos dessa dupla crise que São Paulo se articula na Revolução Constitucionalista de 1932. Até hoje se comemora em São Paulo essa revolta de 32 contra o Getúlio Vargas, né? Falando sobre uma revolta constitucionalista. Mas a verdade é que Vargas, 2 meses antes da eclosão dessa rebelião, já tinha lançado o decreto convocando a Constituinte. Afinal, o Vargas assumiu o poder tirando um presidente paulista, Washington Luiz, e impedindo um outro presidente paulista, Júlio Prestes, que venceu as eleições e teria por direito a cadeira presidencial. Então, na verdade, essa revolta de 32 foi mais um revanchismo de São Paulo contra Vargas do que uma revolta propriamente dita por uma Constituição. Nessa eleição constituinte, temos pela primeira vez a possibilidade das mulheres não só votarem, mas também se candidatarem. E aí um caso emblemático é o da médica Berta Lutz, que foi deputada constituinte e ajudou a redigir a Constituição de 1934. A princípio, eu diria que o equilíbrio entre o executivo e o legislativo
e o judiciário, porque é importante também a gente ter em mente que o judiciário sofreu também aí modulações, e nesse ponto a gente poderia dizer que a Carta de 34, no equilíbrio entre os três poderes, ela é talvez uma carta mais equânime nesse equilíbrio, comparativamente. Passados 2 anos que o Vargas já tinha assumido, ele começa a tentar preparar juridicamente todas as realizações que ele queria fazer na presidência da República. Então, em 32 já é lançado o Código Eleitoral. Qual é a importância desse Código Eleitoral? Ele vai lançar algumas bases que depois vão ser consolidadas pela Constituição de 34. Por exemplo, o voto feminino, a justiça eleitoral, né, o voto secreto. Por quê? Tanto o voto secreto como o voto feminino amplia a quantidade de eleitorado e o voto secreto acaba com aquela coisa do voto aberto, então isso mina o coronelismo, que era forte principalmente em São Paulo também. Então, o Código Eleitoral é uma primeira tentativa do Vargas de lançar as bases do que ele acreditava que seria um novo país. A Constituição de 34, claro, parece uma obviedade, né? Mas ela é fruto dessa época em que os princípios liberais se viam muito questionados, mas ao mesmo tempo não tinham sido de todo substituídos. É possível notar nessa carta uma dupla e marcante influência. De um lado, uma influência liberal, notadamente na Constituição da República de Weimar. Mas como o liberalismo político e econômico se via fortemente questionado, essa Constituição vai beber também numa segunda fonte, que é a do corporativismo. Uma doutrina que surgiu na década de 1920, no mundo contemporâneo, em resposta a essa crise, a esse questionamento da eficácia do liberalismo político e econômico, que não foi capaz de evitar a Primeira Guerra Mundial, não foi capaz de impedir a Revolução Russa e não foi capaz de tirar o mundo dos efeitos da crise de 29. Assim, o corporativismo emerge como uma doutrina que preconizava uma visão muito idealizada do passado medieval. E uma das razões para isso era a existência de um tipo de instituição, as corporações de ofício, que congregavam trabalhadores de uma mesma atividade profissional, promovendo um tipo de ajuda mútua. Aqui no Brasil, o corporativismo foi apropriado numa vertente, digamos, mais autoritária, que era um corporativismo de cima para baixo, que partia do suposto de que a sociedade brasileira era por demais incapaz de se auto-organizar em corporações. Por isso caberia ao Estado impor esse modelo corporativo. Uma pergunta que é muito comum é se o sindicalismo brasileiro nasceu do corporativismo. Não, o sindicalismo brasileiro é anterior e data da Primeira República. No entanto, o reconhecimento dos sindicatos durante a década de 30, nos governos de Getúlio, vai se dar por meio de uma influência corporativista. É muito comum a gente escutar, e isso foi muito dito recentemente, no contexto de reforma trabalhista, que a Consolidação das Leis do Trabalho, de 1943, é uma cópia da Carta del Lavoro do Mussolini, lá de 1927, que tinha a previsão da legislação trabalhista nos moldes corporativistas. Assim, isso é um grande engano, cara. É importante deixar isso claro. Basta pegar a CLT para ler, que é um código desse tamanho, e a Carta del Lavoro, que é uma folha de frente e verso com 30 artigos. Como se isso não bastasse, tem uma diferença central na organização sindical. A Carta del Lavoro italiana prevê a unidade sindical. Patrões e empregados juntos no mesmo sindicato. Um sindicato que, na prática, vai pender sempre para o lado patronal. No Brasil, nós não temos unidade sindical, temos unicidade sindical. É uma lógica corporativa? É, mas que previa um sindicato para os patrões e outro sindicato para os empregados. Se não chegassem num acordo, não era a vontade patronal que prevalecia, e a questão era arbitrada na Justiça do Trabalho. Então, o corporativismo se manifesta na Carta de 1934 por meio da representação classista, a ideia de que as organizações sindicais teriam direito a um representante no Congresso brasileiro, que deixou de ser bicameral. É uma diferença também em 34. Esse representante classista subverte a lógica liberal de que cada indivíduo é igual a um voto, pois o representante classista é escolhido pela corporação. Logo, os votos da corporação acabam tendo um peso maior do que os votos individuais, que, é claro, prevalecem na lógica liberal. A revolução
implantada, ela rompe com a ordem constitucional anterior através de um decreto que dá plenos poderes para o governo revolucionário. Esse decreto vigora de 1930 até a promulgação da Constituição em 1934, que cria um Estado social no Brasil pela primeira vez, introduzindo fundamentalmente os direitos sociais, que pela primeira vez estarão previstos numa Constituição brasileira. A Constituição traz, então, direitos trabalhistas, direitos previdenciários, direitos relativos à educação e outros direitos sociais da maior importância para o bem-estar do povo brasileiro. E é uma carta que vai, por exemplo, trazer o voto para as mulheres, em caráter facultativo ainda, mas vai trazer os votos para as mulheres. Vai trazer o voto ligado, né, às corporações dos sindicatos e também às corporações empresariais. Isso também, para a época, significava um dado inovador. Então, é uma carta que é muito interessante, porém, ela acabou tendo, digamos assim, uma vida curta, porque em 1937, com o golpe do Estado Novo, a outorga de uma Constituição que vai alterar aspectos muito significativos dessa Carta de 1934. Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas implanta a ditadura do Estado Novo e é outorgada uma nova Constituição, fruto do golpe de Estado. Essa nova Constituição ficou conhecida como a Polaca. Acho que 10 entre 10 livros didáticos vão dizer que isso se deve numa suposta inspiração na Constituição polonesa da mesma época. Na realidade, polaca queria dizer uma outra coisa no Brasil dos anos 30. Polaca era uma gíria da época para designar as prostitutas que trabalhavam na Praça Mauá, que vinham muitas provenientes do leste europeu, eram tchecas, eslovacas, romenas, enfim, várias nacionalidades. E eram chamadas genericamente de polacas. Portanto, chamar a Carta de 37 de polaca era uma forma de enfatizar o seu caráter espúrio, o seu caráter irregular, o fato dela ter sido fruto de um golpe de Estado. A Carta de 37 é uma carta que vai fortalecer de uma maneira muito centralizadora e autoritária o Poder Executivo, em detrimento do Legislativo, além das medidas de exceção tomadas, com o fechamento mesmo dos poderes legislativos a partir de 1937. Então, ela é uma carta que vem junto com medidas de exceção e que garante, por exemplo, que o presidente, o próprio Getúlio Vargas, legislasse na forma de decretos-leis e promovesse ações que nitidamente caracterizaram um governo de caráter ditatorial. A Constituição de 1937 ela foi redigida pelo jurista Francisco Campos, apelidado de Chico Ciência, que era professor de Direito da Faculdade Nacional de Direito, atualmente é o FRJ. Né? E talvez a melhor frase sobre o Francisco Campos tenha sido proferida pelo Rubem Braga. Ele diz o seguinte: quando as luzes de Francisco Campos se acendem, as instalações democráticas brasileiras entram em curto-circuito. Isso aconteceu 2 vezes. Aconteceu em 1937, quando ele redigiu a Constituição do Estado Novo, e aconteceu em 1964, alguns dias após a deposição do presidente João Goulart. E porque foi ele, jurista, que em abril de 64, numa reunião dos juristas que tinham apoiado a deposição do Goulart, tinham que resolver um problema seríssimo: como conferir legalidade para um ato ilegal. E aí o Francisco Campos tomou a palavra no meio da reunião e, em tom professoral, explicou para os presentes que o que tinha acontecido, na opinião dele, era uma revolução, e que as revoluções dispõem de poder constituinte originário. Então ele passou a chamar para o Executivo a prerrogativa de legislar. Assim o Francisco Campos criou a figura do ato institucional, inspirado lá no ato adicional de 1834, que reformou a Constituição de 24. O ato institucional, que não tinha número, era para ter sido um só, foi o instrumento jurídico que Francisco Campos criou e que permitiu que no pós-64 o Poder Executivo se impusesse ao Legislativo e ao Judiciário. Foi o que permitiu que o regime do pós-64 possa ser chamado hoje, sem nenhuma sombra de dúvida, de uma ditadura, com essa imposição de um poder aos outros. Inegavelmente, ela é uma carta autoritária.
que instaura um governo ditatorial. Mas eu diria que ela é muito adequada a questões que diziam respeito ao contexto brasileiro propriamente dito. Do ponto de vista formal, ela mantém muitas das características das constituições anteriores. O Brasil continua sendo uma república, continua sendo federalista, continua sendo presidencialista, né? Extingue o cargo de vice-presidente. E por outro lado, junto com a Carta de 37, um pouquinho depois, em 38, Vargas extingue os partidos políticos. Então, né, se a gente for pensar em termos de um certo modelo fascista, o modelo fascista pressupõe o partido único. E Vargas vai governar sem partido na prática. O que, por uma certa leitura, pode ser ainda até um elemento mais complicador desse caráter autoritário. Agora, tudo era um pouco temperado pela lógica das medidas de exceção também. Então, também algumas ações eram todas em caráter temporário, um temporário que foi longevo, mas eram todas em caráter temporário. Entre 34 e 37, aí você vai ter a AIB, a Ação Integralista Brasileira, e a Aliança Nacional Libertadora, onde não só Luiz Carlos Prestes, mas outros grupos. E é interessante perceber que o confronto entre a AIB e a ANL, que vai de fato aumentar o termômetro das tensões políticas entre 35 e 37, isso tem uma correlação com debates que vêm da década de 20 nessa promoção de reformas que afetassem também o funcionamento do poder de Estado. Agora, o cenário internacional é o cenário, né, de ascensão de governos totalitários, se a gente pensar o nazismo como um governo totalitário, e ascensão também de governos autoritários. Agora, é também o momento da projeção das propostas e das ideologias, se não comunistas, em conexão com o comunismo. Então, é um momento de muita polarização ideológica, e isso vai estar presente na realidade brasileira e vai, inclusive, abrir justificativa para que o governo de Vargas, em 37, com a outorga da Constituição, tomasse certas atitudes, vendo o perigo comunista como um perigo grave de subversão da ordem política. Agora, nisso havia uma perspectiva política. A leitura do governo de Vargas foi a leitura de evitar, e nesse ponto talvez tenha sido relativamente exitoso, a propagação do comunismo no ritmo que ele vinha acontecendo naqueles debates da década de 30. Essa Constituição, ela dá plenos poderes ao presidente da República. Na verdade, ela é questionada por muitos doutrinadores como sendo uma Constituição de papel, como não sendo uma verdadeira Constituição no sentido material. Ela, inclusive, previa que ela seria submetida a plebiscito, através de um decreto do presidente da República que convocaria esse plebiscito para validar a nova Constituição. Desnecessário lembrar que esse plebiscito nunca aconteceu. A questão é que essa Constituição, ela fortalecia a autoridade presidencial e criou um instrumento jurídico chamado decreto-lei. Por meio do decreto-lei, o presidente podia, com uma única canetada, fazer uma lei sem passar pelo poder legislativo. O Congresso Nacional não funcionava. Os partidos políticos foram extintos. Os estados perderam a sua autonomia. E, portanto, nós deixamos de ter um Estado democrático. Diante disso, os direitos fundamentais também eram violados sem qualquer controle de parte do Estado. Foi dessa forma que o Código Penal de 39, ainda em vigor, se tornou lei. A própria CLT foi fruto de uma canetada do presidente Vargas, graças a esses instrumentos propiciados pela Constituição. E também a preocupação com o perigo vermelho, com a ameaça comunista, né, deu a tônica daquela Constituição que colocava nas mãos do presidente uma série de medidas como o estado de defesa, o estado de emergência, que na prática fortaleciam a sua autoridade. Alegando, portanto, combater essa suposta ameaça, é que a Constituição de 37 deu ao presidente a capacidade de manter o poder legislativo fechado durante todo o Estado Novo, cassar mandatos eletivos,
nomear governadores de estados chamados interventores, que por sua vez nomeavam os prefeitos das cidades. O governo proibiu todas as agremiações políticas com base no fortalecimento dessa autoridade presidencial previsto no texto do Francisco Campos. A Constituição de 1937 também não teria vida longa. O fato do Brasil entrar na guerra contra o nazifascismo coloca o Estado Novo em crise. Em outubro de 1945, Getúlio Vargas é deposto. E em janeiro de 1946, assume o novo presidente eleito, general Eurico Gaspar Dutra, que convoca uma nova Assembleia Constituinte. Você vai conhecer todos os detalhes da Constituição de 1946 no próximo programa. Até lá!